Antes de fazer o cinema eu fiz Direito. Eu me formei, eu tirei a OAB e cheguei a trabalhar por um tempo, mas não é o que eu gosto, realmente eu não pretendo trabalhar nisso. Eu fazia mais a parte civil, muito mais a parte civil. Divórcio, gente entrando com indenização contra o banco, coisas assim. Eu comecei a faculdade com 18 anos e foi inexperiência mesmo. Na verdade teve dois fatores que influenciaram muito. Um é que o meu avô era advogado. Eu fui criado com ele e ele teve muita influência na minha vida. Mas o outro é porque eu achei que eu ganhei muito dinheiro. Aí quando eu me formei no direito e comecei a trabalhar, eu vi que não era bem assim. Para você realmente ganhar dinheiro na área, você tem que gostar da área, porque aí você se dedica, você vai passar num bom concurso, né? Porque como advogado, não se ganha muito dinheiro. Tiver influências de alguma forma. Só que agora isso não importa tanto. Realmente, claro que todo mundo precisa de dinheiro, né? Mas não importa tanto quanto na época. Seja se eu vou fazer uma produção como ator, ou seja na fotografia, que agora eu tô gostando, ou mesmo na direção que está me interessando, como são coisas que me dá prazer de fazer, né? Então não é mais tão importante eu ficar rico fazendo essas atividades. Eu gostaria muito de continuar trabalhando como ator. Tem uma menina do quarto período que tá com uma ideia de fazer um filme lá sobre... Não vou falar sobre o que é, senão eu dou spoiler do filme, mas ela, enfim, ela tá com uma ideia e ela achou que eu podia fazer o papel, um dos papéis lá importantes no filme. Eu tive a ideia do nada. Na verdade eu tinha ficado com uma menina que fazia teatro. Duas meninas. Mas ela falou assim com tanto entusiasmo sobre o teatro que ela fazia, né, que eu fiquei curioso e a ideia ficou na minha cabeça. Aí no ano seguinte eu fui procurar uma escola de teatro e comecei. Eu fiz 11 peças, mas eu não vou lembrar assim o nome de cada uma. A primeira delas foi Retratos de Mulher. Era uma peça de sketches, né? Eram várias historinhas dentro de uma peça. Nessa peça eu fiz uma cena de beijo, eu fazia a peça da menina a parte da menina sendo conquistada. E eu fazia também um pai que levava o filho para perder a virgindade num prostíbulo. A segunda peça que eu fiz era sobre Iemanjá. Eu fazia coro, eu cantava. Eu era um dos pescadores e cantava. A terceira peça eu não me recordo o nome, mas eu lembro que eu fazia um médico meio louco e meio mimado pela mãe, que era candidato a político da cidade. A peça mais importante que eu fiz, que eu mais gostei, foi Electra. Eu fazia o deus Apolo. Não é só pela importância do personagem, na verdade não tinha tantas falas assim, mas era muito gostoso de fazer. Mas pelo estilo, tudo que a gente fez na peça, pela seriedade, assim, eu gostava muito desse personagem. Eu fiz uma outra peça de grega, uma que se chamava Lisístrata. Essa sim era comédia. Essa a gente usava roupas de época. As mulheres estavam bravas que os homens só viviam na guerra, então elas resolveram fazer greve de sexo. E eu fazia um grego louco para fazer sexo. Basicamente era isso. Tem uma cena muito engraçada lá, a mulher fica fingindo que vai fazer sexo, mas não faz. Deixa o cara lá na vontade. Eu fazia um soldado nazista que torturava os judeus. Retratava duas histórias. Uma era a história da Anne Frank e outra era uma história de uma família alemã. Eu, no caso, fazia dois papéis. Eu fazia o pai da família alemã. Nesse papel, o pai da família não concordava muito com o regime nazista. E eu fazia também, em outra cena, um soldado nazista. Que aí sim, eu era totalmente devoto do sistema. O meu personagem é totalmente devoto do sistema, né? Essa foi a última peça que eu fiz, que eu me lembro.